saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos a colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Nós podemos ler juntos a palavra do Senhor? Com toda a reverência. Diz assim, comigo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Senhor Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado neste seminário, e nós queremos te pedir mais esta vez que a tua palavra ache lugar no nosso coração, e que em tudo o teu nome, só o teu nome, seja glorificado aqui neste Manaim, em todas as igrejas que estão conosco reunidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, este assunto de salvação, ele tem sido trazido dos nossos seminários, nas transmissões via satélite, e tal é a preocupação do Senhor em que essa doutrina ela fique muito bem entendida no nosso meio, no meio desta obra. Nós, na verdade, estamos atendendo ao Senhor numa orientação que o Senhor deu há pouco tempo. O Senhor deu uma visão, e nessa visão de um navio de velas que se inflavam com os ventos, o navio tomava um impulso, e o Senhor deu um discernimento que o assunto era de salvação. De lá para cá nós temos insistido e atendido ao Senhor em trazer ao nosso povo uma palavra no seminário sobre salvação, porque a salvação que nós estamos vivendo nesta obra, ela é um mistério. Ele é um mistério que foi revelado no meio desta obra. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de um contexto totalmente diferente do que o mundo fala de salvação. Salvação para o mundo, ela está misturada com boas obras, ela está misturada com salvação para esta vida. Não é o nosso caso aqui. Os irmãos têm ouvido muito, então, nesse aspecto de ato, processo. Mas aqui, nesta aula, nessa palavra rápida, nós queremos abordar com os irmãos um outro aspecto da salvação, que é justamente a salvação no Novo Testamento. Especialmente no ministério do Senhor Jesus, e logo após o ministério do Senhor Jesus, 3 anos de ministério, como que aconteceu a salvação, qual era a preocupação do Senhor, qual era a ênfase que ele deu a isso. E logo depois Jesus foi à cruz, morreu, ressuscitou e permaneceu com a igreja, a Bíblia diz, por 40 dias, aproximadamente 40 dias. Naqueles 40 dias, a atuação do Senhor já foi diferente. Por que foi diferente? Por que ele atuou diferente profeticamente? E a igreja que estava orientada, nós vamos falar disso, como que ela se portou durante esse tempo. Os irmãos vão notar que, logo depois que Jesus foi assunto aos céus, outro aspecto da salvação começou na vida da igreja, e me apresso em dizer aqui, e permanece até hoje. Essa terceira parte da salvação, ela está acontecendo hoje, no nosso meio. Eu poderia dizer que ela está acontecendo hoje, nesse exato momento, nesse nosso meio. Então, esses 3 aspectos do ministério do Senhor Jesus, no Novo Testamento, a salvação do Novo Testamento, ela traz para nós um ensino. Então, nós vamos começar aqui justamente com o ministério do Senhor Jesus. Os irmãos vão notar que durante os 3 anos que o Senhor exerceu o ministério dele, ele tinha uma preocupação com o homem. Não é que ele não desse atenção à multidão, dava atenção à multidão. Os irmãos vão encontrar vários textos, por favor, prestem atenção, eu vou tentar ser bem rápido aqui. Que ele se preocupa com a multidão. Hoje mesmo estava lendo de manhã
um texto que o Senhor Jesus disse assim: há 3 dias que a multidão me acompanha e não tenho o que comer. Ele estava preocupado. Outra hora ele diz assim: porque Jesus se compadeceu da multidão, porque eram como ovelhas que não tem pastor. Ele curava a multidão, ele trazia uma palavra para ela, ele trouxe um sermão para a multidão ouvir. Ele falou do reino, mas quando o assunto era salvação, Jesus operava individualmente. Ele operava pessoalmente. Por isso que quando ele deixou a parábola, ele disse assim: um certo homem tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Ele deixou 99 e foi atrás de uma. Sabe por quê? Essa uma, você, eu, porque ele foi nos buscar individualmente. Nós estamos hoje neste Manaim porque uma ordem do Pai saiu a nosso respeito. Nós tivemos uma experiência pessoal. Salvação, meus irmãos, é uma experiência pessoal. Nós não viemos, os irmãos me perdoem a franqueza, nós não viemos numa multidão, numa massa de cristianismo. Não, cada um aqui neste Manaim tem uma experiência pessoal com o Senhor. Você conversa com um, conversa com outro, cada um tem a sua experiência. Como foi que o Senhor nos alcançou? Os irmãos vão ver essa preocupação do Senhor em trazer essa experiência para cada pessoa em vários aspectos. Por exemplo, o cego que estava ali à beira do caminho em Jericó, Jesus ia saindo, a multidão vinha com ele. A multidão cantava, a multidão fazia barulho, o cego escutou aquilo, estava à beira do caminho, perguntou o que era que estava, o que é que está acontecendo? A multidão deu a resposta dela. O mundo aí fora tem uma resposta que não é a nossa. A respeito de Jesus, nós temos uma resposta diferente do mundo. O mundo disse assim, o povo estava ali, a multidão disse assim: é Jesus o Nazareno. Ele escutou aquilo, mas não era isso que ele sentia no coração dele. Ele não sentia Jesus Nazareno, desprezado, Nazaré. Não, ele no coração dele ele sentia Jesus, filho de Davi, Jesus real, Jesus da linhagem dos reis. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era diferente. Jesus parou, mandou chama o cego, chama ele. Ele veio. Os irmãos notem, por favor, o que estava acontecendo nessa hora? A multidão ficou para trás. Agora era Jesus o cego. O Senhor disse para ele assim: que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. O Senhor disse para ele: então vê. E ele enxergou, viu na hora, foi curado na hora. E o Senhor disse mais para ele, o Senhor disse para ele assim: pode ir, vai-te em paz, tua fé te salvou, pode ir. Ele podia ir, mas ele não quis ir. Se ele vai, meus irmãos, ele tinha ficado somente com a cura. Mas a obra começa na nossa vida quando nós podemos ir. E eu queria até fazer uma pergunta aqui para os irmãos que estão aqui conosco no Manaim, também nas igrejas, todos nós que estamos reunidos nesse dia tão especial. O que é que está nos impedindo de ir desta obra? Quem é que está nos segurando aqui? É um rol de membros? É sua obrigação? É uma religião? É a tradição dos pais? Está dando satisfação a alguém aqui? Absolutamente. Nós todos, eu inclusive, nós podemos ir embora a qualquer hora. Mas como aquele cego, nós não queremos mais sair de perto do nosso Salvador. Não queremos sair. A obra começa na nossa vida quando nós podemos ir, mas não queremos mais ir. Não é por obrigação. Vai-te em paz. E a Bíblia diz o seguinte: a multidão foi, todo mundo foi, e o cego, o ex-cego, né? Ele seguiu Jesus pelo caminho. Salvação, meus irmãos, é uma experiência pessoal. Se você não tem uma experiência pessoal, você não conhece salvação. Jesus um dia parou a Bíblia diz que ele estava cansado, ele parou num poço. Ele sentou num poço. Ele sabia que uma mulher vinha buscar água, aquela hora, ela veio, ela era samaritana, ele era judeu, ele começou um diálogo com ela resistiu tudo que ela podia, colocou empecilhos, o Senhor foi quebrando os empecilhos.
Até que o Senhor disse para ela assim: você beber a água que eu te der, nunca mais será sede. Olhando, foi começando a conversa. Daqui a pouco o Senhor disse para ela: chama o teu marido, vem cá. Eu não tenho marido. Disseste bem, tu já tiveste 5 maridos, o que tu tens agora não é teu marido. Quando ela viu a profecia, ela teve uma experiência com a profecia. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção dos queridos: salvação é um ato profético, é uma experiência com a profecia. Ela teve aquela experiência com o Senhor, ela largou o cântaro, ela esqueceu a água, ela esqueceu até que o que ela tinha ido fazer. Ela deixou o material, deixou tudo, saiu, foi, evangelizou, voltou. Quando ela voltou, as pessoas que tinham se reunido ali também tinham crido no Senhor pelo testemunho daquela mulher. A salvação era algo individual. O Senhor queria deixar esse detalhe com a igreja. Ele ia tratar pessoalmente com a igreja. Ele fez isso com aquela mulher com fluxo de sangue. A mulher entrou no meio da multidão, novamente a multidão estava presente, apertava Jesus, todos queriam colocar a mão. Eu imagino até que para contar em casa, né? Eu pus a mão nele, eu encostei, eu fiz isso, eu vi. E a mulher dizia o seguinte: não, se eu tocar na veste, só tocar na veste, eu tenho certeza que eu fico curada. E ela fez isso. Ela encostou, foi por trás, tocou em Jesus. Quando ela tocou, o fluxo de sangue que ela tinha, o Senhor estancou na hora. Louvado seja o Senhor. Na hora, Jesus parou e disse assim: quem foi que me tocou? O mestre, todo mundo te tocou. Todo mundo te aperta. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Eu senti que de mim saiu o poder. E parou. A Bíblia diz que ele parou, voltou, ficou olhando, procurando. Olhou. A Bíblia diz que ele começou a olhar. E quando o olhar dele cruzou com o olhar dela, ela não pôde se esconder mais. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Quando aquele olhar glorioso caiu sobre a nossa vida, ele nos tirou da multidão. Se o Senhor não faz isso com ela, sabe qual ia ser a experiência dela? Não, eu toquei nas vestes de Jesus. Eu tenho para mim que eu podia até fazer uma idolatria com isso, né? O vestido que eu toquei, o manto, essa coisa toda. Jesus não queria isso. Jesus queria muito mais do que uma cura. Jesus queria que ela tivesse uma experiência de salvação. O Senhor tirou ela do meio da multidão. Ela reconheceu, confessou a ele: eu tinha um problema, eu vim aqui para tocar no Senhor. E o Senhor olhou para ela e disse assim: filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Ela tinha sido curada, mas agora o Senhor estava dando para ela algo muito mais valioso do que cura. O Senhor estava dando para ela salvação eterna. Meus irmãos, a salvação nos dias de Jesus era individual. Ele operava individualmente. Hoje os desvios, os irmãos me perdoem aqui a franqueza, isso é muito direto, os desvios que estão aí, eles são gritantes. Nós passamos aqui o dia inteiro, hoje, ontem também, mostramos muitas coisas para os irmãos, para as nossas igrejas, os visitantes, todos que estão conosco, os desvios de uma religião, meus irmãos, que está atrás de curas, atrás de maravilhas, quando na verdade Jesus quer muito mais do que isso. O Senhor quer resgatar o homem e levá-lo à eternidade do Pai dele. Então é muito mais do que uma simples cura, uma salvação. O evangelho que está aí, o evangelho que está atrás disso, de prosperidade. Meus irmãos, olha, os irmãos me perdoem, que pobreza, hein? Buscar Jesus para ficar rico, ninguém precisa de Jesus para ficar rico, só trabalhar e tomar o cartão de crédito delas. Já ajuda bastante. Meus irmãos, o projeto do Evangelho é outro. Mas, esses foram os dias do ministério de Jesus. Me acompanhem, por favor. Jesus foi à cruz, morreu, ressuscitou. Mas aqui, os irmãos vão ver uma segunda característica muito importante. Por favor, me acompanhem. A quem Jesus
se manifestou depois da ressurreição. Ele, por acaso, ele foi a Pilatos? Jesus ressuscitou e foi a Pilatos tirar satisfação com Pilatos? Disse assim: Pilatos, você me entregou à morte, fui crucificado, tá vendo, Pilatos? Não adiantou nada. Estou vivo. Foi isso que ele fez? Não, não fez isso. Jesus foi atrás do sumo sacerdote Caifás para dizer a Caifás: Caifás, você não teve discernimento de quem eu era? Eu disse que era filho de Deus. Ele não fez isso. Jesus não foi ao monte, fez outro sermão da montanha, um novo sermão, mostrou a todo mundo que ele estava vivo. Ele não fez isso, meus irmãos. Os irmãos sabem o que Jesus fez nos 40 dias? Ele se revelou exclusivamente à igreja. Exclusivamente. Ele se revelou à igreja. Os irmãos notem, por favor, como ele foi discreto. E eu digo para os irmãos uma coisa: se o projeto fosse meu, eu ia fazer totalmente diferente. Eu ia fazer Jesus ressuscitar, dar um voo rasante em Jerusalém. Afinal de contas, o meu filho estava ressuscitando. Se o projeto fosse meu, eu ia fazer isso. Mas o Pai não fez isso. Ele ressuscitou o filho dele. Mas Jesus passou a ser um segredo, um mistério, porque estava se cumprindo um juízo. Jesus tinha dito assim: um pouco de tempo e o mundo não me verá mais. E o mundo não viu mesmo. O mundo tem Jesus na cruz, no pescoço, então essas coisas todas de religião, mas o mundo não vê Jesus. Mas a promessa para a igreja era assim: mas vós me vereis, porque eu vivo. Meus irmãos, quem estava aqui hoje de manhã nesse Manaim e durante todo esse dia tem tido essa experiência. Jesus está vivo no nosso meio. Uma maravilha. O pastor Daniel veio dar aula e não conseguia dar aula, porque tal era a presença de Jesus no nosso meio, a presença dele. Todos estamos sentindo aqui neste lugar. Eu pergunto para os irmãos: o mundo sabe disso ou não sabe disso? Mas por quê? Por que isso? Porque a segunda característica da salvação é que Jesus ia se revelar vivo para um povo fiel. Para um povo fiel. E ele se revelou. As irmãs foram ali embalsamar o defunto Jesus, porque eles tinham aprendido, né? Veio desde o Egito com eles. Balsamar defunto, passar perfume defunto. Quando elas chegaram no túmulo, que elas desceram, a pedra estava removida, os lençóis jogados, e o anjo que estava ali disse assim: por que procurais aqui entre os mortos aquele que vive para todo sempre? Você não gritou isso para Jerusalém toda, foi para elas. Elas saíram, Jesus se revelou, ele chegou na escada, Maria olhou, achou que era o jardineiro. Onde o senhor botou o corpo dele? Foi preciso Jesus se revelar. Ela: Maria. Ela: Senhor, mestre, olha, vai lá, avisa os meus irmãos que eu ressuscitei. Mas era para a igreja. Meus irmãos, hoje o grande mistério é Jesus estar vivo. Um mistério que o mundo não sabe. Esses dias atrás eu fui levar uma das minhas filhas na faculdade. Eu parei o carro para ela descer na faculdade, desceu no campus universitário. Eu olhei e fiquei olhando os jovens chegando. Meus irmãos, os irmãos me perdoem, mas me deu uma pena. Fiquei com pena de ver a situação do jovem hoje. O que o mundo fez com eles? Aquilo virou uma massa, sem personalidade, sem nada. Eu vi minha filha entrando no meio daquilo e eu fiquei pensando no grande mistério que o mundo não sabe, que nenhum deles ali sabe, mas que os nossos filhos sabem: que Jesus está vivo, que ele ressuscitou e que ele está batizando um povo com o Espírito Santo. Meus irmãos, que coisa impressionante. Jesus se revelou agora à igreja dele. Era para a igreja, ele não estava abrindo isso, era uma coisa exclusiva. Meus irmãos, para nós, essa experiência de ter Jesus vivo é uma realidade na nossa vida. Não era mais cristianismo,
Não basta saber ser cristão, lembrar de Jesus. A religião fala disso. Jesus ressuscitou. Desculpe a mímica. É ridículo, é? Jesus ressuscitou. É diferente dessa tarde aqui no Maranhão, quando nós somos todos sentindo a presença dele aqui no nosso meio. Mas a religião vive disso. Meus irmãos, que coisa estranha. Os evangélicos sabem disso. Às vezes as pessoas dizem assim: no Brasil tem 25 milhões de evangélicos. Sabe qual a pergunta nós temos feito? Qual tipo? Que tipo de evangelho? Hoje os crentes que estão aí, todos sabem de Jesus, todos têm Bíblia, têm culto, têm catedrais. A televisão mostra todo dia as catedrais lotadas, não é verdade? Mas qualquer um dos irmãos aqui desta obra chegar para um deles, um crente desse aí fora, e disser para eles assim: Jesus está vivo, Ele fala comigo, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele me deu os dons espirituais. A grande maioria dos crentes que está aí vão achar que nós estamos loucos. Não é verdade? Por que isso? Porque Jesus vivo é um segredo, é um mistério. A salvação é um mistério. Meus irmãos, a salvação é um mistério. Esse cristianismo histórico que está aí não precisa de Jesus vivo. Basta ser bonzinho para chegar no céu. A qualidade de ser santo é sua. Você é um santo. Olha, santo. Eu? Você? O que se diz aí? Meus irmãos, Tomé não cria. Jesus estava vivo, Tomé não sabia. Que coisa impressionante. Tomé tinha vivido 3 anos com Jesus. E agora os irmãos disseram para ele: Tomé, você não estava aqui no culto ontem? Jesus esteve presente. Eu não creio. Mas ele estava, mas eu não creio. Era difícil crer. Sabe por que era difícil crer, meus irmãos? Porque a cruz, a morte, os gritos de dor estavam muito frescos ainda na memória. Era difícil a razão, vencer a razão para acreditar que Jesus estava vivo. É difícil para o cristianismo. 8 dias depois, agora Tomé estava na igreja, Jesus entrou mais uma vez, né? Pai seja convosco. Vem aqui, Tomé. Vem colocar a mão aqui. E Tomé veio e colocou no corpo e reconheceu que Jesus estava vivo naquele dia. Meus irmãos, Jesus não estava se revelando a todos, mas era em segredo, era em segredo. A experiência da ressurreição é uma experiência da igreja fiel. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui. Então, se ele falou agora, pessoalmente, a você e a mim, e se ele revelou um mistério, se ele fala, cabe a nós nesta obra obedecer. Nós não temos outra escolha senão obedecer. Mas eu queria terminar, e já estamos terminando, mostrando para os irmãos a terceira fase disso. Quando Jesus foi assunto ao céu, é uma coisa muito interessante de deixar aqui para os irmãos, a igreja estava orientada para não pregar. Jesus tinha dito para a igreja assim: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja estava orientada para não pregar. Tanto é que por 40 dias a igreja segurou aquele mistério. Jesus estava vivo, estava se manifestando a eles. Alguns, como Tomé, tinham tocado em Jesus, mas ninguém falava. Eles estavam esperando uma promessa do Pai, que era o derramar do Espírito Santo. Eles ficaram em Jerusalém, estavam reunidos, e coincidentemente no dia de Pentecostes, estando eles reunidos, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e batizou a igreja com o Espírito Santo. O Senhor derramou o Espírito Santo. A Bíblia fala que eles falavam em línguas estranhas, e a interpretação cada um ouvia no seu próprio idioma. Um milagre que aconteceu no ouvido de quem escutava. O que é que o Senhor estava mostrando agora? Que salvação que era essa? Jesus não ia mais aparecer a ninguém, nem se deixar tocar fisicamente. Mas agora, meus irmãos, uma coisa gloriosa ia acontecer. Sabe o que era? O Espírito Santo
a tarefa de revelar Jesus agora ia ser do Espírito Santo. Iam se reunir as três coisas, preste atenção: aquilo que ele fazia pessoalmente, com o mistério que ele estava vivo, e agora o Espírito Santo ia consolidar essa salvação sobre o homem. Os irmãos vão ver, meus irmãos, que coisa extraordinária. Saulo vinha no caminho. Saulo já tinha ouvido falar de Jesus, ele perseguia a igreja por conta de Jesus, ele não concordava com isso, porque a igreja pregava a respeito de um defunto que tinha ressuscitado, e ele não cria. E ele vinha no caminho, e agora ele teve uma experiência com o Espírito do Senhor. E o Senhor se revelou a ele no caminho de Damasco, os irmãos conhecem a história, e foi algo tão celestial, tão especial na vida dele, que mudou completamente a vida de Saulo. Meus irmãos, não podia ser para tirar aquela cultura que Saulo tinha, filosofia, razão, todas aquelas coisas que ele conhecia muito bem, tudo que ele tinha, não podia ser uma coisa terrena, só mesmo uma intervenção celestial. E foi o que aconteceu com ele. O Senhor se revelou a ele, quando ele caiu, ele disse assim: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. A experiência de Saulo foi uma experiência com o Espírito do Senhor. E ele saiu dali convertido. A tarefa agora de mostrar quem era Jesus não ia ser de homens, nem de cultura, nem de religião, mas era uma tarefa que o Espírito Santo ia revelar. Ou o Espírito Santo revela a você quem é Jesus, ou você não vai conhecer nunca quem é Jesus. Você vai conhecer uma boa religião, você vai conhecer muitas coisas, vai conhecer letra, mas para conhecer salvação é quando o Espírito Santo mostra, quando ele revela. Meus irmãos, coisa interessante, né, a respeito dele. Às vezes nós encontramos assim. Não adianta nada, meus irmãos, recursos teológicos, cultura, sabedoria. Sabe qual é a nossa experiência? As coisas mais simples, quando o Espírito Santo está operando, é uma grande maravilha no nosso meio. No dia de Pentecostes, a igreja estava reunida. O Espírito caiu. Todos acharam que a igreja estava embriagada. Pedro, um homem simples, pescador, sem recurso nenhum, mas agora cheio do Espírito Santo, aleluias. Pedro pediu a palavra, disse: olha, os irmãos já viram a explicação dele? Não entregou nenhuma revelação extraordinária, não. Ele explicou no Espírito o que é que a profecia dizia. Ele disse a respeito do profeta Joel. O profeta Joel profetizou que nos últimos dias derramaria o Espírito sobre toda a carne. E quando Pedro estava pregando essa mensagem tão simples, os irmãos sabem o que aconteceu? 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. Muitos ali, é possível, já tinham escutado a respeito de Jesus, nunca tinham crido. Mas agora, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo agora é que o Espírito Santo estava abrindo os corações. Hoje nós vimos aqui pastor Wallace mostrar várias fotos, né? Estava sentado ali atrás com a minha esposa, me quebrantei ali. Eu conheci alguns pontos daquele na África, estive lá trabalhando, comecei a ver Bolívia, África, isso, aquilo, outro, todos os lugares, gente de todo tipo. Meus irmãos, que obra extraordinária que o Espírito Santo está fazendo. Ele está fazendo isso porque em breve Jesus vai voltar e arrebatar a igreja dele. Ele que está fazendo esta obra. Ela não depende de mim, de ninguém, de homens. Poucos dias depois, Pedro entregou outra palavra, mas 5.000 aceitaram. Que coisa extraordinária! O que estava acontecendo? Alguns daqueles 5.000 possivelmente tinham visto até Jesus ser crucificado, mas agora, pela atuação do Espírito Santo, estavam crendo, porque agora o Espírito Santo estava incumbido de revelar quem era Jesus, mostrar quem era Jesus. Meus irmãos, nós temos essa experiência. Salvação para nós temos insistido com o nosso povo, porque salvação para nós reúne essas três coisas. Jesus falou conosco pessoalmente aqui. Cada um de nós tem a sua experiência. Nós descobrimos um mistério.
Jesus está vivo no nosso meio. E temos contado com a atuação gloriosa do Espírito Santo no meio desta obra. Isso se chama salvação. Meus irmãos, eu quero terminar aqui contando para os irmãos. Eu tive um amigo, há pouco tempo atrás, encontrei com ele num dos Manaíns. Me surpreendi muito de encontrar com aquele rapaz. Encontrei com ele e olhei e falei: é você mesmo? Eu já estou com 53, não é? É muito tempo que eu não via. É você mesmo? Ele veio, abraçou meu pescoço, chorou abraçado comigo. Foi só eu mesmo. Aí eu falei para ele: você vai me desculpar, mas eu não acredito. Aí ele falou assim: nem eu. Os irmãos sabem o que ele era? Traficante de drogas. Traficante de drogas. E um dia na praia, traficando drogas, uma bolsa, bermuda, chinelo, ver aquela situação, vendendo drogas, ele escutou o Senhor falar com ele. Nunca tinha entrado numa igreja, a família toda religiosa, né? O Senhor disse assim no ouvido dele: meu filho, o que é que tu fazes aqui? Tu não sabes que eu te amo? Ele começou a tremer todo, ficou desnorteado, não sabia o que fazia, atravessou a rua. Que voz que é essa? Ele me contando, né? Ele entrou num bairro, 2 quadras depois, sentou numa calçada, não sabia para onde ia, abalado, porque tinha escutado a voz de um Jesus está vivo, do Espírito Santo. E o Senhor disse de novo: eu te amo, meu filho. Ele olhou para frente assim, a grade, a igreja, uma das nossas igrejas, 5 para o meio-dia. As irmãs tinham entrado ali para abrir a igreja para o culto ao meio-dia. Ele entrou do jeito que estava, chinelo, bermuda, perguntou para a irmã: eu posso entrar? Ela falou: claro, meu filho, entra aqui. Aí sentou, os obreiros vieram, ali atenderam, e naquele culto meio-dia, ele se entregou ao Salvador dele ali. Que coisa gloriosa! Quem foi que fez isso? O Espírito Santo fez isso, a obra. Para ele não interessa a religião. Para uma pessoa como essa, não vem com conversa fiada de religião para ele, não quer saber disso. A experiência dele é a experiência individual. O Senhor falou comigo, eu descobri um mistério. Jesus está vivo. Pelo Espírito Santo. E meus irmãos, isso é salvação. Eu conheci um rapaz que hoje é pastor nesta obra. Ele teve um sonho. Ele teve um sonho de uma rua. Ele entrava com um carro, parava em frente a uma casa, e naquela casa ele escutava uma música. Ele pegou o carro no outro dia, já estou terminando. Ele pegou o carro no outro dia, saiu pelo bairro onde ele morava e reconheceu a rua, era essa rua. Então foi até o fim. Lá, parou em frente à casa que ele tinha visto no sonho, era uma das nossas igrejas. Ele falou: vou voltar aqui à noite. Ele voltou, não teve coragem de entrar, mas ele parou o carro em frente e reconheceu o louvor que a igreja estava tocando. Era o louvor que ele tinha escutado no sonho. Meus irmãos, quem tem feito isso? Isso não é obra de homens, nem uma aventura de religião. Isso é a obra do Espírito Santo, é salvação no nosso meio. Nós somos contemporâneos de Paulo. Sabe por quê? Porque a experiência dele é a mesma desta obra. Jesus falou conosco e mudou o nosso caminho. E hoje nós sabemos que Ele está vivo no nosso meio e em breve vai voltar para arrebatar a sua igreja. Vamos estar de pé, vamos glorificar o nome do Senhor. Deriosi cantra lamahas. Shuri Oldrei Siei Lamahas. Olde canta lama. Nariai si cantra lahas. Suriai, deliai, suriai. Derio Siei Lahas. Meus servos, Miri Andra Lamahas. meus filhos, Shuri Oldrei cantra leheis. eu tenho vos contemplado Nari Andra Lahas.
e tenho Deri Ola Cantra Lehis. visitado os vossos corações. Deri Ola Masturi Cantra Lehis. Conheço a vossa Deri estrutura, Andra Lehis. mas trago à Deri vossa Ola memória Cantra Lamahas. a maneira Shuri como Andre Lehis. eu vos alcancei Deri Ola Sieis. na minha presença. Nai Sturi Cantra E Lamahas. assim, filhinho, Odre Siei Lamahas. podeis nesta hora Shuri Andre Lehis. glorificar o vosso Meri Senhor, Odre Si Lahas. porque de uma maneira Dari Andre Lehis. muito pessoal Odre Cantra Lahas. eu vos alcancei Shuri Odre Si. através de uma Narai experiência Cantra Lamahas. pessoal O Nanasturi com o meu espírito, Shuri Odre Cantra. com a pessoa maravilhosa do meu filho, Deri Ola porque Si. nesta hora, Nari filho, Odre Cantra Lehis. há uma alegria muito grande Mariai Si no Lamasturi. meio da Shuri congregação, Andra Lahas. porque tendes na verdade Asturi Cantra o Lehis. vosso nome Mari Odre escrito Cantra Lehis. no livro da vida. Mariai Si Ola. Glorificai-me Shuri nesta hora Andra Lahas Siei. pela bênção Deri Andre da Lehis. salvação Meri Odre que Cantra. tendes na minha presença. Shuri Odra Assim eu vos abençoo. Nariai Siola. Deixe sobre vós Nari Cantra a minha Lehis. graça Amém. Nariai e a Siola. minha paz. Shuri Odre. Aleluia, Senhor Deus. Nós te glorificamos, Senhor Deus, tua presença gloriosa neste lugar, tua tão grande salvação. O dia foi revelada a cada um de nós, por isso te damos glórias e aleluias. Pedimos, fica conosco, a continuidade deste seminário, glorifica o teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar.